Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, o que parecia absolutamente sustentável era a pretensão de construir um cristianismo sem Cristo, ou a tentativa de levar adiante uma vida cristã na qual Cristo não era completamente necessário, se o homem pudesse salvar-se à margem de sua influência redentora. É exatamente isso que Palágio colocava em síntese. Vejamos agora como Agostinho respondeu ao convite pelagiano, sobretudo no tocante ao assunto realmente nevrálgico, a dialética, liberdade e graça. Em sua obra De Peccatorum Meritis Remissione, Agostinho aborda pela primeira vez esta questão. O homem não pode evitar por si só o pecado. Precisa, para isto, da graça, que, não obstante, não torna inútil o empenho da vontade, pois Deus não opera a salvação em nós como se fôssemos pedras insensíveis ou seres nos quais a natureza não houvesse posto razão e vontade. Deve-se, portanto, recusar a alternativa, ou a liberdade ou a graça. Não é lícito, com efeito, depender de tal modo da graça que demos a impressão de destruir o livre-arbítrio, como tampouco o é afirmar de tal forma o livre-arbítrio com soberba impiedade, de modo que sejamos ingratos para com a graça de Deus. A objeção de que se a liberdade não basta sozinha para fazer o bem, então Deus nos imporia preceitos impraticáveis. A resposta de Agostinho, tão bela como tão precisa, diz: Deus não manda coisas impossíveis, mas ao determinar um preceito, admoesta-te para que faça o que está ao seu alcance e peças o que não pode. Como se vê, de novo rejeita a alternativa, ou liberdade ou graça, em cujo lugar se afirma nem só liberdade, nem só graça. A liberdade deve colocar em jogo suas possibilidades, fazer o que pode. A graça pedida na oração amplia seu raio de ação, capacitando-a para o que não pode por si só. É, então, quando se compreende que no homem atual da economia da salvação, a liberdade é fruto de uma libertação e que a graça, longe de aboli-la, é seu mecanismo libertador. Com outras palavras, o ser humano será tanto mais livre quanto mais libertado, isto é, quanto mais for dócil à graça misericordiosa de Deus. Agostinho expressa esse pensamento explicitando João 8,36. Ninguém pode ser livre para o bem se não for libertado por quem disse: se o Filho de Deus o libertar, então sereis verdadeiramente livres. Agostinho arremata finalmente seu pensamento com um brilhante paradoxo muito próprio de seu inimitável estilo. Serás livre se fores servos. Livre do pecado, servo da justiça. A razão última desta função libertadora da graça é que ela nos dá a delectatio victoris, a atração vencedora ou o deleite vitorioso, que supera a concupiscência. Os pelagianos preferem ignorá-la. Por isso, sua ideia da liberdade humana é abstrata e irreal. Mas a concupiscência, a pulsão para o mal, denunciada por Paulo em Romanos 7, existe, e por isso ao homem não basta conhecer o bem. Para praticá-lo, tem que amá-lo, e para amá-lo tem que contar com um impulso que reverta o deleite concupiscente. Isto é justamente o que faz a graça em nós. Cura a vontade para conseguir que a justiça seja amada livremente, em vista do que se torna evidente que o livre-arbítrio não é aniquilado, mas antes bem fortalecido pela graça. Assim, portanto, a graça, enquanto delectácio, não é victris contra a liberdade, mas contra a sua mais terrível inimiga, a concupiscência nascida do pecado. Pondus meum, amor meu, onde quer que vá, o homem é levado pelo amor,
como por um peso de balança. Há, pois, que subtrair o peso da concupiscência e somá-lo ao peso da caridade, até que aquele desapareça e esta seja plena. Mas nada disso é possível sem a graça. O que esta faz, portanto, é ajudar a liberdade da vontade, não suprimi-la. E consegue isso quando alcança o que o bem nos deleite. Esse é exatamente o grande dom de Deus, a graça como deleite vitorioso. O pensamento agostiniano se nutre abundantemente dos escritos paulinos e joânicos. Seus pensamentos sobre a graça é fruto também da sua seu pensamento sobre a graça é fruto também da sua experiência pessoal de conversão. Com efeito, ao falar da delectatio victris, tal expressão não poderia ser dilatada senão por uma intensa e profunda vivência religiosa. O intelectualismo do mestre da retórica é, portanto, enriquecido por uma íntima percepção espiritual do milagre que Deus opera no interior do homem. O pensamento de Agostinho suscita uma problemática. Que problemática é esta? A problemática no pensamento de Agostinho é a que se refere à doutrina da predestinação e, por conseguinte, à extensão da vontade salvífica divina, que, no último Agostinho, parecia restringir-se somente aos escolhidos. A opção tomada aqui por Agostinho, obcecado em destacar o primado da graça sobre a liberdade na luta contra Pelágio, influenciará muito negativamente, séculos mais tarde, na gênese do jansenismo. Contudo, o fenômeno ao acerto combinado com o erro é bastante comum e facilmente compreensível no clima polêmico em que se moveu sua reflexão, e não diminuiu o mérito da grandeza de sua reflexão. A partir de Agostinho, com efeito, fica definitivamente claro na consciência que, primeiro, o homem não pode se salvar por si só, mas tem absoluta necessidade de ser salvo. Segundo, essa salvação é graça que liberta a liberdade e suscita no ser humano a atração ou o deleite do bem. Terceiro, tudo isso remonta à iniciativa divina. É a Deus que compete o primado irrestrito na obra da salvação. Quarto, a liberdade e a graça não podem ser concebidas antinomicamente. Explica-se como se explicar sua mútua concorrência. Alguns cânones do Concílio de Cartago, em 418, trata da graça. Rejeitam-se neles que por graça basta entender a abertura da inteligência aos mandamentos para saber o que devemos desejar e o que devemos evitar, sem que ela nos dê também o amor e o poder fazer o que sabemos, o amor e o poder fazer o que sabemos e o que devia fazer. Que a graça nos seja outorgada somente para poder cumprir mais facilmente o que os mandamentos nos prescrevem, como se, sem ela, pudéssemos cumpri-los só com um livre-arbítrio.